Muito boa noite para você que está aqui assistindo a IPP-TV. Seja muito bem-vindo ao programa Bem Casados, porque o casamento é muito bom. Isso aí, agora foi sem ensaiar essa, hein? Essa foi espontânea, né? Lembrando, né? Lembrando, exatamente. Olha só, o seu programa semanal, o programa que fala sobre família, sobre casamento, sobre preparar-se para o casamento, sobre noivado, sobre namoro, sobre criação de filhos. Enfim, a gente tem aqui vários temas, né, que a gente vai gravar, alguns nós gravamos também sobre propósito, tudo mais. Eu sou o pastor Tiago e nós vamos caminhar aqui por um tempo falando sobre um tema hoje muito importante, não é isso? Exatamente. E eu sou a Luana, a esposa do Tiago, né? Porque um programa de casamento tem que ser um casal, né? Para falar, comentar. Eu acho que o assunto fica mais interessante dessa forma. Se tiver pergunta, comentários, por favor, pode mandar. Olha, a Luana começou hoje dando a deixa aí para vocês participarem, comentarem. E isso é extremamente importante, né? Nós estamos aqui num bate-papo, somos guiados por um tema aqui, né? Por uma visão bíblica sobre o tema que nós vamos falar hoje, que é melhorando a comunicação no casamento. Mas você que está aí do outro lado, né, Luana? Você pode participar, pode comentar. Eu sempre falo para vocês, façam perguntas para a Luana. Ela está ansiosa para responder todas elas. Ainda mais com esse tema de comunicação, né? Comunicação. Vamos ver. Mas e aí, como é que será que o pessoal de lá de casa que está assistindo a gente, como é que você está aí na sua comunicação no casamento? Esse tema, por mais que a gente já tenha passado por ele algumas vezes na nossa vida, no nosso casamento, ele sempre acaba voltando porque há fases da nossa vida, a modo que às vezes nós temos como padrão de respostas não adequados e não bíblicos. E isso pode então interferir na forma como nós damos, né, a comunicação, passamos a comunicação, e o nosso cônjuge também pode compreender aquilo. Se há uma crise, né, ou se há às vezes uma interpretação equivocada, a questão da comunicação pode se perder, né, Luana? Sim, exatamente. E uma coisa interessante, a gente às vezes pensa que só pelo fato de se expressar falando, somos bons comunicadores, né? E estamos muitas vezes equivocados, né? Porque isso é um treino, né? Há um treinamento para poder se comunicar, porque não é apenas a fala que expressa e que demonstra o que você está sentindo, mas também o seu comportamento. Então, a totalidade do nosso ser também expressa essa comunicação, se está sendo adequada ou não. Exatamente, tanto um treino quanto uma direção bíblica, né, de como nós então devemos desenvolver um padrão bíblico de comunicação. E aí, qual que é a sua avaliação? Você acha que você se comunica bem? Bom, eu vou pedir uma coisa importante aqui, então presta bastante atenção, tá bom? Chama seu marido, chama sua esposa, sentem juntos aí se estiverem assistindo, ou se já estiverem juntos aí, a gente vai fazer uma avaliação aqui rápida, né, Luana? Sim, então prestem atenção, é um exercício. A gente vai fazer um pequeno exercício para a gente avaliar aqui como que está a nossa comunicação. Então, Luana e eu, nós vamos fazer isso, tá? E você vai se avaliar aí também, né? Então, a ideia é, nós teremos 5 avaliações, na verdade 4, né, avaliações, que vai falar um pouquinho sobre a nossa forma de comunicação, vai passar aqui na tarja para vocês cada ponto que a gente vai falar, e você vai poder dar uma nota para você de 0 a 10 e para o seu marido, para sua esposa, de 0 a 10. Lembre-se que é para aproveitar o momento para se comunicar, por favor, Exatamente. De maneira adequada. Esse quiz em briga, não é o propósito. Não. Né? O propósito é que nós olhemos para a Escritura, mas só para a gente começar a avaliar o nosso coração, tá bom? Então, já pegou o papel, já pegou a caneta, já chamou o marido, já chamou a esposa aí para a gente ter esse momento? Esse momento é oportuno para a gente ter uma atividade, entender também como funciona e fazer aquilo que as Escrituras nos ensinam, que é a autoavaliação. Então, nós devemos examinar o nosso coração. Então, rapidamente, um pequeno exercício aqui, e eu vou dar as honras de começar para avaliar você, Luana. Por favor, pode abrir a câmera. Então, eu vou ler aqui, tá? E aí você não precisa responder 0 a 10, só dar aquele sorrisinho de sim ou não. Sem graça. Então, vamos lá. Primeiro, tá? Anota aí, se tiver na tela também pode colocar, que é o seguinte. Falando sobre comunicação bíblica, né? Nós vamos entender aqui sobre a questão de como nós nos avaliamos e como nós nos comunicamos, ok? Então, olha aí, já está na tela, olha só. Sou uma pessoa pronta a ouvir com atenção, um princípio bíblico. Tiago fala sobre isso, que nós devemos ouvir antes de falar. E não sou eu que estou dizendo, não é o Tiago aqui, não, é o Tiago da Bíblia, tá bom? O Tiago ali da carta, exatamente. Então, olha só,
não respondo até que a outra pessoa tenha terminado de falar, Luana. Nossa! Pela risada, acho que já entenderam. E aí, como é que tá? Como é que tá desse lado aí? Então, olha só, você é uma pessoa pronta para ouvir, você espera, você cumpre o princípio bíblico de ter todas as informações para você. Você espera, você não responde porque você avalia, você entende, você tem a percepção do contexto até que a outra pessoa tenha terminado de dar todas as informações que você precisa para responder sabiamente. Então aí é o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. Não, respira, respira. Posso para outra pergunta, né? Pode ir lá. Então, a próxima seria assim: penso antes de falar, não me apresso e falo de modo que a outra pessoa possa entender o que digo, então ter clareza nessa comunicação. Eu penso, eu reflito, eu avalio a forma de falar e me direciono de forma que a outra pessoa compreenda realmente exatamente o que eu quero dizer, ou eu vou deixar subliminar, assim, meio que entendido ou não a conversa? Estou me avaliando aqui. Eu penso antes de falar, eu não me apresso, eu explico tudo que a pessoa... Às vezes a gente quer que a pessoa entenda uma coisa, né, que a gente acha que não, você tem que entender, você tem que saber. Que é óbvio, né? É óbvio, assim, então isso tem que, né? A questão do falar também é uma questão de uma comunicação bíblica, falar a verdade, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas e aí, a gente está se avaliando aqui, como é que está você aí compartilha com a gente no chat, depois a Luana vai ler aqui o chat, os comentários, as colocações, as perguntas. Agora é minha vez, Luana, e eu de novo, tá? Então vamos lá. Não me envolvo em discussões. Então, olha só, está aí na sua tela, presta atenção. Não me envolvo em discussões. Sou capaz de discordar sem brigar e usar de grosserias. Nessa eu cresci bastante. Eu lembro da época de namoro. Eu era a brigona, né? Eu não era. sou o que estou falando, né, pessoal? Eu era. Eu admito. Por isso que ele fala que a Luana era chata, era por causa exatamente disso. Um dos motivos, né? Eu realmente ia pra cima, discutia aquela autojustiça, né? Autojustiça. Mas eu, graças a Deus, tenho melhorado bastante nesse aspecto da minha vida, pra glória de Deus. E também, meu marido, né? Meu pastor é aquele que tem me auxiliado nesse crescimento. Então, graças a Deus por isso. Obrigado, tá? Foi um desafio na minha vida muito grande. Né? Porque é algo que a gente nunca pode abrir mão de avaliar e parar, né? Exatamente. Então, existe a diferença, porque muitos casais, talvez isso seja uma realidade na sua vida que você está assistindo, você não consegue ter uma conversa que edificante, né? Não consegue lidar com os problemas e com as questões de uma forma que edifica. Mas, às vezes, qualquer tipo de diálogo acaba em discussões, né? E discussão não é resolutivo, discussão é briga. A Bíblia nos ensina a conflitos, a confronto, né? Um confronto para resolver questões. Então, isso é muito importante. Próxima e última, né? Vamos avaliando os corações aí, vendo como está. E é bom que é um momento para a gente crescer, né? Porque se a gente não tem essa maturidade de avaliar e ver se cresceu ou não, quando que vai ser, né? Talvez se você não tivesse me confrontado naquele momento até de namoro, eu não teria esse processo de mudança, né? Imagina como eu ia chegar no casamento como? Atacando o meu marido. Então, ter esse entendimento, graças a Deus por isso, né? E é interessante isso que você falou. Às vezes a gente não faz isso, né, naturalmente, porque nós temos medo ou de sermos julgados, ou de sermos confrontados, ou porque a gente já desistiu do outro. Acho que não muda mais, né? Mas quando a gente olha para a graça de Deus, a graça que educa, a graça que nos ensina diariamente, nós devemos ter o nosso coração voltado a ser também tanto confrontado quanto a servir como uma base, né, um ensinamento para o marido e para a esposa. Lembrando que o nosso casamento não é só sobre nós, é sobre a nossa vida com Cristo. E Cristo usa o nosso casamento, Deus usa esse ambiente do casamento para treinar os nossos corações. Isso significa que a esposa, o marido, é também uma forma de Deus usar, né, para falar aos nossos corações. E às vezes a gente não quer ouvir, porque pode ser o orgulho no coração, então precisamos clamar a Deus e nos colocar à disposição humildemente, né? Então, isso é importante. O último, né? Sim, o último. Quando estou errado, eu admito, peço perdão e procuro descobrir como mudar? Será que eu tenho essa autoavaliação correta? Será que eu estou pronto para escutar uma crítica e também uma correção na minha vida de fé, de devoção ao Senhor? Porque isso envolve muito do nosso relacionamento com Deus, né? Porque Deus também está deixando de ser glorificado através da minha atitude, da minha fala, do meu comportamento.
Exatamente, essa ideia de admitir, né, rapidamente, né, ou então admitir e descobrir como mudar. Quer dizer, eu estou afetando a vida daquela outra pessoa, eu estou de alguma forma entristecendo e principalmente pecando contra Deus. Então essa avaliação, é claro que às vezes a gente quer ter a justiça daquela situação. Não, eu estou certo, também eu não agiria assim se você não fizesse isso. A gente acaba então prosseguindo, levando isso por muito mais tempo. Agora, uma coisa interessante, essa avaliação não é para descobrir simplesmente, né, ou só para levantar questões. A Bíblia nos ensina muito bem que a questão não é só identificar o erro ou o pecado, mas é também entender como que a palavra do Senhor nos instrui, como a graça de Deus atua no nosso coração. E todos nós, em algum nível, nós temos problemas em nos comunicarmos no nosso ambiente familiar. Tá? Então, de certa forma, dependendo do dia, dependendo do confronto que nós temos, dependendo do estado do nosso coração, do nosso relacionamento com Deus, nós vamos responder de uma forma. Não é? Nós vamos, então, dar ali uma palavra talvez mais dura, talvez não ser aquele que responde brandamente. Né? Então, isso é importante. Luana, dá uma olhada no chat, vê se o pessoal está participando. Vamos olhar. Nós queremos a sua participação. Sim. Começando aqui com boa noite para Maria Auxiliadora, que foi a primeira a dar boa noite. Jaqueline também, ela falou que gostou muito do tema. Sim, vamos nos avaliar, né, nesse momento aqui desse tema. Também serve para os nossos relacionamentos com os pais. Exatamente. Né, você que ainda não casou, avalie com quem você convive na sua casa, se está tendo uma boa comunicação, né, se está realmente adequada a sua fala. Então, Cleuto Medeiros colocou: boa noite, amados irmãos, na audiência de Direito São Bento, né, Paraíba. Inês, casal lindo, obrigada. Leidiane, glória a Deus, eu amo esse ministério, bênçãos sejam derramadas sobre a família de vocês. Amém. Deixa eu ver aqui, tem também a Ivanley Pinheiro. Parabéns, muito bom, estou me avaliando. Presbiteriana renovada do senador Pompeu, Ceará. Ceará, que bênção, que legal. É legal ver essa gente de todo canto do país, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Leidiane também colocou assim: li um livro que me ajudou muito, eu e minha boca grande, e aprendi muito, louvado seja Deus. Muito boa a avaliação, o pessoal está se avaliando, né? Interessante nisso, né? Agora, todos nós temos algum problema em algum nível de como nós nos comunicamos, né? Nós aprendemos, nós devemos crescer, nós estamos em processo de crescimento. E sabe uma coisa interessante, Luana? Às vezes alguns casais, mesmo no aconselhamento, diz assim: mas eu não brigo, mas eu não discuto. Mas sabia que isso não é sinal de um bom casamento? Porque às vezes você pode estar caminhando para o outro lado, quer dizer, não compartilhar, não resolver questões, não falar a verdade, que é uma das coisas que nós vamos falar aqui, e deixar as coisas passando, mas isso não é resolvido. E aí o coração vai se enchendo de muita coisa, de mágoa. Falamos na semana passada sobre a raiz de amargura, não é verdade? É um perigo, né? Porque o deixar de falar não significa que está tudo resolvido e que as coisas vão se resolver, né? A comunicação é importante e, como eu disse no começo, a comunicação não é só expressa na fala. Deus também nos criou com sentimentos, com atitudes. Então, dependendo da forma que eu me comporto e me direciono ao outro, também vai afetar e vai transmitir uma linguagem para ela, né? Exatamente. Uma coisa importante como cristãos, nós temos que abraçar as Escrituras como base de uma comunicação bíblica. Quando nós falamos em se comunicar bem ou melhorar a nossa comunicação, não é só procurar palavras que bajulem o eu do outro ou que falem meias verdades. Nós temos um compromisso com a verdade do Senhor, né? Então, o nosso programa aqui, esse momento, né, esse tempo de trocarmos ideias bíblicas aqui, é aplicarmos a palavra de Deus no contexto do nosso casamento. Quer dizer, avaliar o nosso coração por meio da palavra, entender onde está o erro e também, ao mesmo tempo, propor, né, por meio da palavra, uma mudança. E a palavra de Deus tem respostas. Efésios 4:29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Uma coisa importante: os bons relacionamentos, eles não acontecem por acaso. Então nós queremos bons casamentos. Você quer um bom casamento, não é isso? Você quer um bom casamento, não quer, Laura? Acho que todo mundo tem aquela ideia de fórmula pronta, né? Exatamente. Vou casar e agora vai ser tudo bem, lindo, maravilhoso, vou ser feliz, a casa sempre linda, cheirosa, arrumada, e o marido sempre alegre e sorridente depois de um dia de trabalho, né? Aquela família que a gente até falava, né? Comercial de margarina. Exatamente. Né? E
Todos nós queremos, né, ou seja, ter bons relacionamentos, né, só que nenhum casamento e nenhum relacionamento está isento de problemas, principalmente daquilo que nós falamos hoje da área de comunicação. A palavra do Senhor nos lembra em Romanos capítulo 3, verso 10, 12, 23, que todos nós somos pecadores, ou seja, somos egoístas e finitos. Não é necessário mais nada além disso para começar já a surgir problema. Então, mesmo que sejamos salvos no Senhor, nós lidamos ainda com inclinações do nosso coração, com autojustiça, e isso se manifesta exatamente a partir da nossa boca, da nossa comunicação. Lembrando muito bem que a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, a comunicação não é só o que eu falo. A comunicação é uma movimentação, é uma dinâmica muito mais profunda do meu coração, aonde eu avalio, aonde eu penso, aonde eu creio em certas coisas, e aí então eu falo, eu comunico, eu digo algo com relação àquela situação. Por isso que é importante que nós colocamos aqui, avaliar o nosso coração, né? Então, somos pecadores, somos falhos, Mas em Cristo há esperança, né? Deus nos criou para ser relacionais, né? Para se relacionar com Ele e também com o próximo. E a gente sabe da história do Jardim do Éden, a queda, né? Então, mas em Cristo a gente tem essa redenção, essa nova vida, esse novo caráter. Então, anime-se, há esperança no Senhor. A restauração não é a questão de fui criada dessa forma, tenho esse jeito e vou ficar assim para sempre. Não, em Cristo nós temos esperança, nós temos transformação. Se coloque diante do Senhor, Ele nos dá ferramenta na sua palavra para poder se adequar de maneira correta, de maneira que não fira o outro, mas é igual, eu amo esse versículo que é assim, transmita graça. É algo que a gente tem que sempre avaliar no nosso coração. Será que eu estou falando está transmitindo realmente graça? Eu estou glorificando a Deus com a minha fala, com o meu comportamento. Então, ter esse versículo na mente, né? Realmente memorizar e decorar. E, assim, às vezes, em um conflito, em uma situação que você vai desejar falar ou atacar, na verdade, né? Essa comunicação errada seria um ataque. Você vai avaliar e vai pensar, eu estou transmitindo graça? Estou falando o que é adequado, o que convém para o momento? Exatamente, e graças a Deus pela palavra do Senhor que nos dirige, que nos mostra, que aponta para o nosso erro, mas ao mesmo tempo mostra como nós devemos lidar. Então a palavra de Deus há um padrão, ela descreve um padrão específico de como nós podemos e devemos nos comunicarmos biblicamente. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, se você quiser abrir sua Bíblia comigo, em Efésios capítulo 4, nós vamos ler dos versículos, do verso 25 até o verso 32. Então aí, pega a sua Bíblia, ou você pode me ouvir aqui, que vai ser a base, o texto base do nosso diálogo, da nossa conversa, de como nós podemos melhorar a comunicação no casamento. O texto da palavra de Deus diz assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, uma coisa importante, né? As Escrituras, você não vai ter um texto na Bíblia dizendo assim, como eu me comunico no casamento. O que o apóstolo Paulo faz aqui, que é a base da nossa reflexão, ele fala sobre despojamento e revestimento, quer dizer, a característica de uma nova vida em Cristo, lembrando que o capítulo 1 e 2, e principalmente o 2, ele fala sobre a morte que nós estávamos, dos nossos delitos e pecados, e Deus nos salva graciosamente, nos traz a vida e então nos capacita por meio do Espírito a desenvolver, a crescer, a imitá-lo na nossa vida aqui. E um desses ambientes que nós fazemos isso é o nosso casamento. É a forma como nós vivemos um com o outro. Então, essa comunicação é uma comunicação padrão daquele que é salvo. Padrão daquele que deve buscar uma comunicação que honre a Deus. E uma coisa importante na melhoria, aplicando especificamente para o casamento, Luana, o texto fala que nós devemos falar a verdade um para com o outro, né? Uns para com os outros, porque fazemos parte do mesmo corpo. É isso que ele lembra.
somos membros uns dos outros. Então, uma coisa importante e que nós sempre devemos ter o compromisso numa comunicação é sempre ser verdadeiro, né? Agora, antes disso, né, tem um autor que diz uma coisa interessante. Para você se comunicar, você pode se comunicar verbalmente, você pode se comunicar, né, com o seu corpo, né, enfim, com o sentido daquilo que nós chamamos de comunicação não verbal, mas uma coisa importante é fale. Então, o texto grego, quando ele fala assim, falai a verdade, falar aqui é um imperativo, é uma ordem. Então, uma comunicação saudável começa com o princípio de que nós devemos falar. O engraçado é que às vezes, engraçado e trágico, né? Que às vezes a gente fala assim, ele tem que saber o que eu tô sentindo. Ele fez aquilo, será que ele não tá entendendo que me magoou? Não, mas é falar, e é falar a verdade. Às vezes não sabe realmente. Eu lembro que eu não gostava de pedir as coisas, né? Quando a gente casou. Não gostava. E não era nada de pecado, assim. Às vezes necessidade básica de comprar um desodorante, coisa, eu não gostava de pedir. Mas como ele vai saber que se eu necessito, se eu não falo? Né? E eu lembro que foi uma das conversas no início do casamento é isso. Luana, você precisa falar, precisa comunicar. Eu aprendi, né? Mas agora ele também já... Ele já percebe... Ele é um homem que percebe muitas coisas. Então ele já percebe o que eu necessito e já traz. Mas às vezes preciso falar, comunicar. Mas isso precisa ser realmente dialogado no casal, né? Não é questão só de má comunicação, mas é a questão também de... Às vezes necessidades tão básicas, né, de ter essa liberdade de conversar, né? Olha, eu vou te dar uma informação aqui, não sei se você já sabe disso, mas as pessoas não conseguem ler as mentes das outras. Você consegue ler minha mente? Não. Vou conhecer agora. Não sabe, não dá. Então, como que nós vamos ter uma boa comunicação no casamento se nós não compartilharmos exatamente a verdade com o nosso... Às vezes as pessoas, elas não falam a verdade ou não comunicam, se fecham por medo de magoar ou até mesmo por medo de ser julgado por aquilo que está falando. Mas nós temos um compromisso em falar a verdade, isso é importante, e também falar a verdade em amor, né? Uma coisa importante aqui é as pessoas, elas não são capazes de ler os nossos pensamentos, então nós necessitamos comunicar abertamente o que nós estamos sentindo, se estamos magoados ou não, isso faz parte da vida. O único que nos conhece totalmente é Cristo. E mesmo assim, ele nos deixou a oração como ferramenta de comunicação com ele. Então é importante falar, comunicar, expressar o que a gente está sentindo. Exatamente. Agora, uma coisa importante também nessa ideia de comunicar, de falar e de ser verdadeiro, se nós não fazemos isso no nosso casamento, nós começamos a adquirir padrões pecaminosos de comunicação. Um deles, por exemplo, avalia aí, você pode avaliar, a pessoa se fechar, é ficar com bico, não falar, vou dar um gelo, não vou falar mais. Aí recebe, né? Bom dia, bom dia. Exatamente. Aquele bom dia desanimado, né? Que realmente a pessoa entende que tem alguma coisa errada, mas no que eu errei, o que aconteceu? E há a percepção de que existe um problema, mas tá acontecendo alguma coisa? Não, acho que não. Mas, na verdade, não se comunica a verdade daquilo que há no coração. Então, é um compromisso do cristão falar a verdade, mas falar essa verdade também tendo como base uma avaliação correta, tendo como base o amor que nós devemos ter uns pelos outros. Então, para melhorar o relacionamento no seu casamento, tenha um compromisso com a verdade, tenha um compromisso de expressar a verdade por meio de uma comunicação. Fechar-se, não responder, simplesmente dar um gelo, isso não é uma comunicação bíblica. Até porque você pode criar na mente do outro possibilidades de interpretações infinitas, praticamente. Exatamente, né? Nossa mente vai se levando e vai sendo conduzida por coisas que não é real. E a gente vai criando ilusões realmente e trazendo mais problemas para o nosso casamento e para o nosso relacionamento. E vai se fechando cada vez mais. Pode trazer amargura, tristeza, né? Então eu vou dar uma dica aqui. Essa é boa, hein? Nós, em casa, temos o hábito de tomar o café. Então, quando ele chega, geralmente eu já faço o café. É o nosso tempo de conversar, de ver o que está acontecendo, o que aconteceu um no dia do outro, né? Compartilhar, né? Então, a gente sempre tem o nosso tempo do café.
tem o seu tempo do café, né? Ou então do suco. Eu acho que na região Chá. Nordeste o suco seria o melhor. Exatamente. Norte e Nordeste. E uma coisa interessante também nessa ideia de falar a verdade, em Efésios 4:15, Paulo escreve seguindo a verdade. Então, o tempo verbal aqui indica algo contínuo, indica uma ação que deve ser sempre. Quer dizer, nós devemos ter o compromisso de falar a verdade, o conteúdo bíblico, e de expressar também com relação a isso. Quais alguns exemplos de desonestidade, né? Às vezes a ideia da comunicação incompatível, enquanto a nossa comunicação verbal não condiz com as nossas palavras. Tá tudo bem? Uhum. Tem certeza? Uhum. Mas na verdade não há. Então isso há um problema a ser resolvido. E isso pode gerar mágoa no coração. O texto de Colossenses 3:9 fala, não mintais uns aos outros. Lembra que Paulo fala que nós somos membros do mesmo corpo. Então, o meu relacionamento com você, né, como marido, esposa, está embasado exatamente na verdade que somos irmãos em Cristo. Nós devemos louvar a Deus, nós devemos amar a Deus dentro dessa comunicação. Então, nós devemos sempre falar a verdade considerando o interesse da outra pessoa também. Então, se eu me fecho, se eu não falo, ou até se eu sou agressivo nas minhas palavras, eu estou me comunicando de uma forma indevida. E ter esse passo, ter a intencionalidade da comunicação. Só para a gente ter uma ideia, você fez essa avaliação simples, rápida, no início. Eu sei que não é fácil nos avaliarmos assim. A gente tem dificuldade de compartilhar quando se refere. Nós perdemos a prática, inclusive uma prática que vem de uma disciplina dos puritanos, do exame do coração, do autoexame, né? O texto de Coríntios fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Quer dizer, o exame deve ser algo constante. Davi diz assim, Senhor, sonda o meu coração, vê em mim se há algum caminho mau, Salmo 139. Então ele clama a Deus para que alguma coisa aqui. Então às vezes a gente se distancia dessa comunicação, porque nós não queremos ser avaliados, não queremos ser confrontados. Então, o falar a verdade e o falar em todo o tempo é algo que melhora a comunicação. Quer dizer, eu não vou esconder, eu não vou tentar simplesmente passar um pano. Não, eu vou, baseado nas Escrituras, exercer ali uma comunicação bíblica. Isso é importante, né? Sim. A má comunicação traz para o nosso coração e prejudica muito a nossa vida, né, familiar. Porque traz ira, traz amargura, traz incertezas, medo, desconfiança. Então, um relacionamento que não tem uma comunicação sadia, que não há um falar a verdade e em amor, traz muita insegurança para quem está do outro lado, né? Vivendo nesse contexto dessa briga de calado, de cara fechada. Então, ter esse cuidado constante de não deixar que essa situação venha minar o seu casamento, né? Trazer perigos, porque se você não está se comunicando em casa, infelizmente, o mundo ali fora vem te dar atenção, vem te dar realmente esse apoio, às vezes até de amigos, falam assim, não, porque tá te tratando mal, você não merece, aí você fica, às vezes, conversando e traz naquela conversa também do pecado, eu lembro da semana passada, que é a questão também do fofocar, né? Exatamente. Em vez de resolver a situação, fica fofocando e criando também, contaminando outros corações a respeito do seu cônjuge, num caso que você poderia ter resolvido em uma conversa, em um diálogo, não falar a verdade em amor, né? E ter as Escrituras como base é muito importante, né? Não é só o falar pelo falar, mas é o falar com a intencionalidade de edificar. É isso que o texto fala, transmita graça, aquilo que você falou no início. E lembrando que, assim, igual o exemplo que eu dei no começo, que foi na época de namoro, mas ele não visou apenas a questão que eu fui grosseira com outra pessoa, ele visou a glória de Deus, ele entendeu que aquilo estava ferindo a Deus, por isso que ele me confrontou. Então, eu aceitei... Ele está dando risada aqui. Eu aceitei... Será que não? Naquele momento foi uma vergonha particular. Não, foi uma vergonha. Mas na época eu aceitei, porque eu falei assim, não, eu entendi que realmente eu estou ferindo a Deus e, né, expondo... Porque foi na frente de irmãos, né? Eu falei assim, eu feri a Deus também. Então, acho que essa mudança também, ela acaba sendo benéfica para outra pessoa quando não é atacada pelo jeito que ela está fazendo, mas sim, olha, você está ferindo a Deus. Acho que tudo isso muda de direção, né? Se minha vida é para a glória de Deus e eu não estou me adequando e não estou glorificando a Deus na minha fala, na minha comunicação, no meu comportamento, alguma coisa eu preciso mudar. Se eu sou uma nova criatura, se eu afirmo isso para as pessoas, se eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus, se eu reconheço a minha fé em Cristo, tenho essa certeza, eu tenho que mudar. Eu não posso continuar a mesma, eu tenho que crescer.
Sim, e além de ter esse compromisso com a verdade, quer dizer, permitir que o outro saiba exatamente, seja clara a nossa comunicação, que é importante também, Lana. O que mais é importante? Nós temos aqui... Tem até Mateus 6,34, que tem: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará seus cuidados, basta o dia seu próprio mal, né? Então, resolver as situações, não deixar que essa falta de diálogo vire o dia, ou então vá dormir emburrado. Não, guarde o seu casamento, proteja, realmente tente resolver as situações naquele dia. Não deixe passar, a gente já conversou isso na semana passada, o tempo não resolve, o tempo traz amargura, mágoa, e cria ilusões na nossa mente de situações que poderiam ser resolvidas de formas tão simples, né? Então, a palavra de Deus nos ensina a resolver o dia de hoje. Então, vamos pensar, resolver, vamos avaliar o hoje, né? O texto de Efésios fala que nós devemos irar, mas não pecar, e não se põe o sol sobre a vossa ira, né? Então, a grande questão aqui é manter a comunicação. Quer dizer, você fala a verdade e mantém a comunicação em dia. Quer dizer, eu não vou deixar coisas para resolver amanhã, o que eu posso resolver hoje, né? Quando nós não tratamos hoje os problemas, nós estamos pecando, porque, mais uma vez, né, nós podemos permitir, em que sentido? De causar questões, ira no próprio coração. Nós estamos tecendo problemas, né, subsequentes, quer dizer, daqui 2, 3 anos isso pode voltar novamente, né? Nós colocamos em perigo a vida sexual do casal, porque se há, então, a ira, vai sempre, né, o dormir ali, o estar junto, às vezes é penoso, espera dormir primeiro, depois vai. Então, uma comunicação que deve melhorar, quer dizer, além de falar a verdade, é ter a ideia de, nós não vamos deixar para resolver amanhã, nós vamos lidar com isso hoje, nós vamos tratar isso hoje, e se é pontual, a gente vai cuidar disso hoje, né? Ou seja, você leu Mateus aí, que é não se inquietar pelo dia de amanhã, quer dizer, cada dia vai bastar o seu mal. Então, se nós acumularmos, né, essas feridas, esses problemas, a comunicação, e é interessante que isso um abismo vai chamando outro abismo. Quer dizer, se eu durmo com ira da minha esposa, se a gente não, hoje eu estou irado, amanhã eu já vou me comunicar de forma errada, porque talvez de manhã aquele costume de dar um bom dia, né, de dar um abraço, não vai ter mais, porque eu vou sair, vou para o trabalho, né, ou a minha esposa vai, já brigado, vai voltar, quer dizer, e aí normalmente a gente faz uma coisa muito errada. Nós esperamos que o tempo resolva as coisas, né? Então a gente não toca no assunto, a gente não fala sobre essa situação, e aí nós quebramos um princípio bíblico. Quer dizer, não se põe o sol sobre a vossa ira, a ideia é, eu não vou permitir que isso avance por mais tempo, que é o que pode acontecer, né? Exatamente. E aí isso se torna um problema para a vida do casal. Bom, a gente tem mais coisas para falar aqui. Depois Luana vai ler o chat para ver o que. Então vai mandando seus comentários, manda suas observações. Nós vamos por um rápido intervalo, você vai assistir 2 vídeos importantes aí, também com relação aqui à nossa programação, e aí nós voltamos com Luana lendo aqui o chat. Então manda sua pergunta, manda sua observação, manda o que você quer compartilhar conosco. Já já nós voltamos com o programa Bem Casados. Você já sabe que a IPP-TV é a sua TV missionária que transmite 24 horas por dia de conteúdo cristão reformado de qualidade. E você também já sabe que nós queremos ser cada vez mais relevantes no YouTube e alcançar cada vez mais pessoas neste grande campo missionário. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa da sua inscrição no nosso canal, mas também da sua colaboração. Seja parceiro da IPP-TV e ajude a manter essa obra. Faça sua doação a partir de R$ 40,10 para o Pix que aparece na sua tela. Se você quiser, pode doar outros valores, mas não se esqueça de colocar os 10 centavos no final para identificarmos a sua oferta. Colabore com a IPP-TV e ajude a propagar a palavra de Deus. Nós contamos com a sua generosidade. IPP-TV, a sua TV missionária.
Olá, seja bem-vindo novamente ao programa Bem Casados. Nós voltamos aqui com a nossa programação falando sobre como melhorar a comunicação no nosso casamento a partir de Efésios capítulo 4, baseado nas Escrituras, né? Como eu falei anteriormente, manda aqui a sua pergunta, a sua colaboração também. Luana, como é que está o chat aí? O pessoal tem participado? Tem participado. Então, por Ninguém favor. respondeu as perguntas no começo. Então, melhor nem tocar nesse assunto publicamente, Pensei né? que ia ter alguma resposta aqui, Se a mas gente aqui não respondeu diretamente, imagine, né? Enfim. tudo Quem bem. sabe eu respondo no final. Tudo Ou bem. você. Veremos. Não, eu falei uma pelo menos eu falei. Ou seja, está me cobrando aqui. Eu não vou É, falar mais verdade. uma. Né? Vai pensando em alguma coisa aí. Vou ler aqui então Por a favor. participação. Que boa noite. Deixa eu ver aqui. Gessé. Pois é, amada, a Bíblia nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então, onde tem sabedoria, não deve ter discussão, discórdias. Tainá Cristina colocou, exatamente, adorei o tema, muito importante para solteiros e casados. Marta falou, boa noite, eu falo mais e atropelo. Mas com a graça de Deus, o Senhor está me corrigindo. Obrigada a Deus. Realmente, a gente, graças a Deus por isso, né? exatamente, Que compreende a situação. Sim, Então, avalia, né? avalia, né? É. Então, toda vez que for falar, não, peraí, cadê né? Mas é interessante isso que a Marta colocou também. Ela falou assim, eu falo mais e atropelo e tal. Existe essa ideia assim de quem fala mais. Por exemplo, eu falo muito mais do que você. Sim. Então, assim, né? A mulher fala mais, o homem fala. Acho que depende muito, né, da Casar os criação. 3 homens falam mais. Exatamente, né? Agora, é interessante também ver essa diferença que nós temos, né? Casamento não é compatibilidade. Casamento, segundo o que as escrituras dizem, lá em Gênesis, é soldar, né? Farei o verbo hebraico é soldar. Duas pessoas diferentes que são soldadas pelo Senhor, tornadas uma só carne, né? E é interessante, assim, né? Ver essa diferença, né? Por exemplo, Luana, se ela vai contar alguma coisa... A Luana gosta de contar coisa pra mim quando eu tô assistindo alguma coisa interessante. Eu não sei. É a hora que eu lembro. Eu tô lá assistindo a pregação, ou eu tô estudando, ou eu tô lendo, ela chega, do nada, aparece lá, aconteceu, né? Aí eu começo a contar, eu vi uma reportagem, eu vi isso daqui... Com todos os detalhes, eu gosto Ela não começa ali, ela começa em Gênesis. A Luana começa assim, no princípio criou Deus os céus e a Pra terra. entender todo o contexto, gente. Aí eu falo... E daí, né, me fala o que aconteceu, pelo amor de Deus. Ele fica ansioso. Ou então a gente fica assim, ela aqui falando, né, e eu vendo a pregação, vendo o jornal, assim, tá, pode ser... diversidade, coisas que às vezes a gente vai, né, falando, também acho que tem momentos que eu quero falar. Agora, eu tenho uma mania muito, eu falo, confessando aqui, eu repito muito, né, Luana? Sim, muito, muito. Não, tem uma curva que toda vez que ele passa na curva, ele fala a mesma frase. Eu vou por aqui, porque por aqui não tem o buraco, e aqui dá para entrar mais fácil. Às vezes ele vai na curva, eu já falo a frase primeiro, aí ele dá risada, porque eu já sei o que ele vai falar. Então, muita coisa, ele fala um monte de vezes, ele não esqueceu o que ele me contou. É porque não sei a necessidade de repetir. Eu acho que a didática dele, não sei se os aconselhados são assim, se tiver alguém assistindo... Eu acho que todo mundo sofre comigo por causa disso. É porque eu sou assim, eu sou objetivo, só que eu falo assim, esse copo aqui, ele tá... Então, Luana, é o seguinte, esse copo... E eu repito 20 vezes a mesma coisa. E os meninos ficam... E no só com a cabecinha. Vai. E no final eu pergunto... Entendeu? É melhor falar que entendeu. Mas, enfim... Vou voltar aqui, pra ele se acalmar aqui. Tá vendo, que é verdade? Então, a Fátima falou assim, boa noite, irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo, que maravilha. Só um minutinho, tem como colocar na tela alguém que respondeu e fez 19 pontos lá lá naquelas perguntas, hein? Boa noite, muito bom, preciso melhorar muito, fiz 19 pontos. Olha, Rose, aí, muito obrigado por compartilhar. Obrigado, Rose, coragem. Coragem, isso aí. Tem aqui a Edilene Vilas Boas, falou assim, sou de Simões, Filho, Bahia. Gosto muito, quero oração pela minha família, por Denilton, meu marido. Então, que Deus possa aí direcionar sua família, seu marido. Raquel Franco, salvação da minha família, Itapetininga. Realmente, que o Senhor possa conduzir todas as famílias a Cristo, né? Sim, e exatamente. render a Ele.
Alessandra Souza. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Programa muito abençoe. Eu louvo a Deus pelas suas vidas. Aprendemos muito com vocês. Benção. Amém. Alessandro, né? Isso, Alessandro, desculpa. Isso. E a Patrícia Magalhães, foi ela que fez a pergunta semana passada. Ei, Patrícia. Tá aqui, ó, boa noite, a paz. E tem Bom. outro aqui, ó. Precisa existir diálogo, falar a verdade, ser honesto um com o outro. Sem comunicação fica muito difícil. Você construir algo com parceiro. Orar juntos é essencial. Isso que a Patrícia falou faz todo sentido, né? Uma coisa importante, até a gente vai adiantar um pouquinho aqui, que essa comunicação tem que ser feita no contexto devocional, é importante também, né? Quer dizer, a nossa comunicação reflete a forma como nós também temos a nossa vida com o Senhor. E aí, voltando aqui para como melhorar isso, né? Outra coisa importante também é entender e não ficar atacando a pessoa, mas o problema. Né? O texto da palavra de Deus, eu quero ler novamente com vocês aqui, por favor. Versículo 29 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para a edificação. Então, a ideia aqui, principalmente, é que eu não posso usar palavras que denigrem o caráter de outra pessoa. Né? Então, às vezes a gente escuta casais não resolvendo o problema, mas atacando o caráter um do outro. E aí já perdeu o respeito, quer dizer, já passou daquilo que é uma comunicação bíblica e buscando autojustiça. Perdeu a direção, né? Palavras torpes é uma palavra que traz a ideia de comunicação corrompida, quer dizer, não é uma comunicação bíblica. A base ali é a autojustiça e não a glória de Deus, né? Alguns até evitam um conflito, focaliza muito mais o caráter da pessoa, você é assim. Mas a pergunta é, como que também tem trabalhado para que juntos possam crescer? O texto fala que esses tipos de palavras destrói, arrasam, Tiago nos lembra disso. O texto do versículo 30, também capítulo 4, fala sobre entristecer o Espírito Santo. Quer dizer, esse tipo de comunicação entristece o Espírito Santo. Ao contrário disso, nós temos que ter uma comunicação que, como você falou, transmita graça, que é animar, edificar. E esse tipo de comunicação focaliza o conflito. Ele concentra-se na responsabilidade pessoal, né? Ou seja, eu tenho a minha responsabilidade, e ele dá soluções claras, porque vem da palavra de Deus, aquilo que nós falamos sempre aqui, batemos nessa tecla. Luana, acima de tudo, e tanto eu, né, primariamente, nós pecamos contra Deus, isso afeta o relacionamento, mas pecamos contra Deus. Então, entender esse relacionamento é muito importante, né? E é engraçado como uma coisa puxa a outra, né? A questão da minha comunicação errada lá também faz com que eu não falar, eu deixar ficar calada, faz com que também eu não tenha foco e direção no conflito, né? Porque aí eu fico falando de tudo e esqueço o que está acontecendo, o que está causando, o que está realmente prejudicando o casal. Então, vai deixando que um dia passe e nada seja resolvido, né? Então vai falar de muitas coisas, vai lembrar da cor da roupa, mas não vai focar no que aconteceu, no que causou, no que, né? Então ter essa intencionalidade também, esse foco específico do que tratar, né? Do que falar. E aí então passa num ciclo constante de culpabilidade, de culpar o outro, né? Então, você é culpado, né, por isso. E realmente, às vezes frases como, tá vendo, a gente estava tão bem, olha o que você fez aqui e tal. Então, faz o ataque à pessoa. E isso tem sérias consequências, né? No aconselhamento a gente vê isso constantemente. Não se admiram mais uma vez, isso afeta a vida sexual do casal e afeta a vida espiritual. Pedro nos lembra que se o casal não está bem, Deus não ouve suas orações. O texto é muito claro em trazer essa questão. Então, Deus nos dá a graça para nos trazer padrão. E é interessante que esse tipo de comunicação tem a ver muito mais com a forma, quer dizer, Luana pode estar um pouco mais exaltada, ou eu, né, nesse sentido, e naquele momento pecarmos nisso, mas o texto diz que a palavra branda desvia o furor. Então eu tenho a responsabilidade pessoal, independente de como Luana me responde, independente de como outras pessoas me respondem, eu tenho um compromisso de me comunicar bem, não atacando a pessoa, mas fazendo uma comunicação para glorificar a Deus. E aí então depois dizer, olha Luana, você falou assim, você agiu dessa forma, e isso me magoou, que é o falar a verdade. Né? Então esse movimento de avaliação e de ter palavras sábias para aquele momento específico é muito importante. E outra coisa, eu entendo também, né, como o pessoal até colocou, essa questão da própria oração. Deus me dê graça para que eu possa responder adequadamente. Talvez uma coisa importante... Quebra de orgulho também, né? Senhor, me ajuda a entender a situação, a poder escutar, avaliar.
Porque às vezes vai ter situações que, não, o que eu estou escutando não é real, eu não faço isso. Mas é ter a maturidade, a sinceridade para com Deus, para com o próximo, de avaliar, né? Considere, avalie, pense, reflita sobre aquela situação, né? E, assim, a gente fala na questão de casal, mas isso também é um treino para os nossos filhos. Se crescermos em famílias, ou se se meu núcleo familiar estiver servindo ao Senhor, os meus filhos vão crescer sabendo se comunicar de maneira correta, sabendo os princípios de como se comunicar e avaliar seu próprio coração. Então, isso é uma forma também de glorificar a Deus e também de evangelizar o seu filho, testemunhar sobre a graça de Deus. Ele vai ter uma referência de uma família cristã que glorifica a Deus através da sua comunicação. E o que a gente sempre fala para os meninos é assim, como você agiu, né? Como que foi a sua resposta quando acontece algum conflito entre eles, né? Como que você reagiu para o seu irmão, né? Porque você pode diminuir essa fúria, desviar esse fúria, igual o versículo fala, mas você também pode fazer essa fúria crescer. E é interessante isso que você falou sobre não atacar a pessoa. Eu lidei, né, claramente lido isso com o meu coração, mas, por exemplo, eu sei um padrão de resposta da Luana. Eu sei em que circunstâncias ela, né, ela pode ser tentada, né, ela pode ser tentada a ir, e nós já tivemos conversa sobre isso, sim, tanto você comigo quanto eu com você. É igual no tempo de devocional, né? Isso é importante também. Exatamente. Né? Então, nesse tempo de devocional, seja com a família, ou seja com o casal, ou até mesmo naquele momento dizer, olha, vem cá, biblicamente, esse não é o padrão. Você está, que é aquela ideia, você está pedindo uma coisa certa, justa, de uma forma injusta. Quer dizer, o que você pede? Eu quero mais ajuda aqui. Está, né, comunicando uma verdade, isso, mas não está tendo amor, né? Exatamente. Eu quero, né, que meus filhos me respeitem mais, tudo bem. Mas isso é comunicado com ira, isso é comunicado dizendo, tá vendo, por causa de você acontece isso daqui. Então, eu sei os padrões da minha esposa, não todos, né, porque o nosso coração é dinâmico, ela também sabe. Então, isso a gente vai crescendo, aí que tá. Se nós tivermos a ideia de atacar o outro, então toda vez que acontece, eu vou ficar descontente, e eu falo isso porque eu já lidei com esse ciclo, né? Às vezes vi um padrão de comportamento da Luana e de comunicação dela, e ficar descontente, dizendo, ela não deveria falar assim, ou com as crianças, ou comigo, ou com outra pessoa. Então, nós ficamos descontentes, nós não servimos ali, nós não nos colocamos como instrumentos nas mãos do Senhor para apoiar o outro, para suportar isso que Romanos fala. E às vezes fica assim, né? Por quê? Tá vendo? Olha o jeito que ela faz. E isso vai minando os relacionamentos. Então, entender o seguinte, há uma fraqueza no seu cônjuge, você percebe isso, né? Então, ore a Deus, peça estratégias, vá na palavra de Deus e diga, olha, eu quero ajudar você a crescer nisso, né? Isso é importante. Sim. Lembrando que a questão aqui da má comunicação começou lá em Gênesis 3, né? A culpa é da mulher que tu me deste, a ousadia de Adão, né? Ele culpou Deus pela mulher que Deus deu e ainda culpou a mulher, né? Então, ele não assumiu, ele não teve a responsabilidade de dizer, eu como líder aqui, porque Deus me deu essa autoridade de liderar, eu pequei, Senhor. Não, a culpa é da mulher que tu me deste. Então, a ousadia, né? Culpou Deus e culpou a mulher. É a mulher que tu me deste. E a mulher fez o quê, né? Jogou para a serpente. Então, a gente sabe da consequência de tudo isso, né? E uma das formas que a gente foi atingido foi nos relacionamentos. Nossos relacionamentos foram prejudicados diante dessa aquela ideia, né? A culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Ele gosta dessa frase. Luana, dá mais uma lida no chat, a gente está encaminhando, o pessoal está compartilhando. Você repete também, o pessoal gosta de repetir muito. Diz que repetição é também uma forma pedagógica, né? Então você acha que eu estou sendo pedagógico? Não sei. Que a Sirlene Giocondo. Nossa, aqui eu também faço isso, de repetir as coisas. Quem é? Eu nem tinha lido antes. Quem é? Sirlene, você me entende. Mas ela tá falando, mas estou tentando mudar. Delma coloca assim, tenho procurado me corrigir diariamente, mas já fui autoritária e hoje, pela graça de Deus, tenho conseguido me corrigir. Lidiane colocou Colossenses 4:6, que nossas palavras sejam sempre temperadas. Temperadas, benção, isso aí. Sara Teixeira colocou também, minha oração era para que o fruto do Espírito Santo seja presente nas nossas vidas para que tenhamos uma comunicação clara, verdadeira, saudável, com sabedoria, que glorifique o nome do Senhor. Amém, que legal. Amém. Ótimo. Bom,
Uma coisa importante para desenvolver uma comunicação sadia, né? Nós falamos aqui sempre falar a verdade, não deixar as coisas para depois, não atacar a pessoa, mas entender o problema biblicamente, avaliar biblicamente. Agora, um grande desafio, Luana, é o domínio próprio diante de uma comunicação talvez mais conflitante, né? No dia a dia. É possível controlar-se? Será? Que a Bíblia nos fala, né? Como que nós devemos então comunicar biblicamente? A questão aqui de não atacar, né? Mas assim, agir com graça, com sabedoria. Existe a diferença entre agir e reagir, né? Exatamente, não atacar a pessoa, mas a situação, a circunstância, né? Ter sabedoria em lidar e ser clara, né? Igual a gente falou no começo. Será que eu falo com clareza? Se comunico com clareza? Então, entra nisso aqui também. Será que eu estou comunicando com clareza o que está acontecendo para que assim a gente possa resolver essa situação e glorificar a Deus na forma como a gente tem tratado e lidado com os assuntos da nossa vida familiar, como a nossa vida de casal? Então, não é atacar a pessoa. Somos membros do mesmo corpo. É assim, e precisamos nos edificar, nos dar palavras que edificam, porque estamos no mesmo corpo. E uma coisa interessante também, às vezes a gente desenvolve um padrão de comunicação de sempre de reação e não uma ação bíblica. Então a minha esposa falou isso, eu falo isso daqui. Meu marido falou isso, eu falo isso daqui. Quer dizer, eu não penso biblicamente. Sempre me defendendo, né? Exatamente. Estou sempre com a armadura, né? Me defendendo, sem escutar, sem considerar, sem pensar, sem refletir, mas sempre, não, mas você então fez isso naquele dia. Às vezes coisa que até já foi resolvida, que você falou que perdoava, e você traz à tona, para trazer ferida para o coração da outra pessoa, né? O texto bíblico de Efésios 4:32 diz assim: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. É ter um hábito na comunicação de bondade e de compaixão, ou de compassividade, né? Através do Espírito de Deus, nós precisamos aprender a ser benignos, compassivos e prontos a perdoar. Se eu estiver pronto a perdoar, como Efésios 4:32 diz, então eu não vou reagir, eu vou agir. Eu vou buscar uma comunicação. Então, as discussões acontecem apenas quando um dos cônjuges talvez reage. Quer dizer, começou uma palavra, eu começo e aí não há o princípio do perdão. Não importa se a outra pessoa age de uma forma irresponsável, nós sempre somos sempre responsáveis por falar. Quer dizer, se há algum conflito entre nós, eu devo dizer como que eu vou agir biblicamente. E é mudar um padrão de comunicação. Talvez você pode ser conhecido, talvez você já começou, é conhecido tanto na igreja, ou na família, ou no próprio ambiente, de dizer, mas ele responde rápido, ele faz, quer dizer, pensar, ter intencionalidade na forma que responde, né? Aquela situação, né? Eu não levo desaforo para casa, isso eu não posso levar. Então, é realmente entender, não é desaforo para casa, você está ferindo Deus, está indo contra o Senhor. Você não está resolvendo as situações da sua vida de maneira adequada, você não está dando resposta adequada para a vida. E Deus, em sua palavra, nos ensina a como conviver, a como tratar o outro, né? Cristo foi tão humilhado e Ele realmente deu palavras adequadas para cada situação de sua vida. Então, Ele deu exemplo para a gente de como realmente reagir nessas situações. Exatamente. E isso é importante, né? Quer dizer, a disposição do perdão vai nos mover na forma como nós ou agimos ou reagimos. Eu posso simplesmente agir conforme o pecado do outro, né, e não reagir ao pecado do outro e não agir biblicamente, né? Então isso é importante. Então esses elementos vão trazendo melhoria para o relacionamento, porque é baseado nas escrituras, é a base bíblica, né? Agora, para a gente ir para o final aqui do nosso programa, tem mais considerações. Tem mais avaliações, não é? Não começou só, não parou no início. Essa é surpresa. Avalia aí também. Então, vamos lá. Talvez aí na sua apostila, no seu roteiro aí, Luana, tem aplicações e considerações. Olha só, eu vou ler o primeiro. Perguntas aqui para você avaliar. Primeiro, os que... tá na tela, olha só, o pessoal da produção é fantástico mesmo. Os que convivem conosco percebem graça em nossas palavras e no modo que falamos? Seu marido, sua esposa, seus filhos percebem graça? Efésios capítulo 4. Quais são os momentos que você é mais tentado a não se comunicar biblicamente?
Aquele momento que a esposa sabe, né? Como dizem, né? Qual é a hora que eu desço do salto? Qual será o momento, né? Tem essa Exatamente, frase, qual né? o momento que mais talvez Atice você o seu coração, Exatamente. né? Eu tenho. Vou compartilhar aqui. Compartilhe. Com as crianças. Às vezes, nós já conversamos sobre isso, né? Para mim, às vezes, assim, esse momento é o mais conflitante de como nós nos comunicamos com a criança, com os nossos filhos, né? Então, nós já conversamos sobre isso, né? Tanto de um quanto de outro. Olha, para mim, esse momento aqui, a forma que vocês comunicam com eles é importante para mim, né? Não tem que ser um ídolo para mim, mas aqui eu sou tentado, às vezes, a não agir, mas reagir pecaminosamente, porque eu acho assim, não deve falar assim com os meninos, porque esse é o padrão. Então, isso é uma avaliação constante que eu faço, né, para não falar com a minha esposa de uma forma pecaminosa, levando, né, ou tendo um ar de piedade, mas na verdade só exercendo a minha justiça ali. Então, para mim, isso é uma forma de ajudar o casal também, né? Às vezes nessa situação com filhos, mas é uma forma de... Você entende que é uma fraqueza, você também ajuda a pessoa a crescer, comunicando a verdade que ela está agindo de forma errada, mas também interferindo, né? Dependendo da situação, naquela situação ali, para poder apaziguar, né? Exatamente. A última pergunta aqui é: existe algum padrão pecaminoso na sua comunicação que você precisa se arrepender e pedir perdão ao Senhor? Hoje, agora? Talvez você precise olhar para o seu cônjuge e dizer: me perdoe porque eu disse palavras duras. Olhar para o seu filho, olhar para a sua esposa, para o seu marido, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu noivo, para o seu namorado, né? E olhar e dizer assim: me perdoe. Talvez você tenha tido padrões constantes de ferir o coração daquele que você diz que ama. Agora, você pode olhar para tudo isso e dizer: desculpe, não é o que eu queria dizer. Você não está falando a verdade, porque a boca fala do que está cheio, o coração. Então, devemos nos responsabilizar pelo padrão do nosso coração. Mas diante de tudo isso, a palavra de Deus nos traz esperança, né, Luana? Sim, a palavra de Deus nos traz esperança de como comunicar. E a gente leu aqui a forma que devemos nos comunicar, sempre com palavras brandas. Então, se apoie em Deus, né? Em oração, dependa dele, entregue sua vida, se dedique realmente a amar ao Senhor sobre todas as coisas e entender que tudo é para Ele e por Ele, né? Nós fomos criados para isso, para adorar o Senhor. Então, essa adoração também é na forma como eu me comunico, como eu converso, como eu reajo nas situações da minha vida. Então, buscar realmente crescer, falar de maneira adequada, que glorifique a Deus e que traga graça, transmita graça para os que ouvem, né? E Deus nos dá ferramentas na sua palavra. E aqui, graças a Deus, a gente tem um centro de aconselhamento, onde tem também esse apoio. Então, está com dificuldade de se comunicar com seu filho? Temos esse apoio aqui. Está com dificuldade de comunicar com seu esposo? Também temos esse apoio. O casal precisa realmente depender do Senhor, né? Não ter o orgulho, mas depender de Cristo em todo o tempo. E o Salmo 126, como está na sua tela, é a base da nossa esperança também aqui. Deus restaura todas as coisas, né? Deus pode revolucionar relacionamentos conflitantes quando evitamos o pecado no falar e permitimos que, através da nossa comunicação, Jesus seja percebido na nossa vida. Transmitir graça é transmitir o caráter do próprio Cristo. E Deus pode fazer isso. Então, talvez você veja conflito no seu casamento. Aqui não é só uma avaliação para dizer eu estou muito bem, porque nós falhamos, precisamos da graça. E não só para dizer eu estou muito mal. É para continuarmos crescendo em direção a não só ter alegria no casamento, mas que o nosso casamento possa refletir o ápice, né, da sua missão, que é o relacionamento de Cristo com a sua igreja, de uma forma a mostrar para esse mundo também o Evangelho. Então, você que está desse lado, nós que estamos aqui, igualmente nós precisamos da graça de Deus. Sem ela, sem a ação do Senhor na nossa vida, nós não podemos crescer, nós não podemos mudar, precisamos da ação do Espírito Santo. Então, que Deus possa ajudá-lo nisso, que Deus possa nos ajudar nisso, que o Senhor nos dê graça para nos comunicarmos biblicamente. Estamos chegando ao fim do nosso programa, Luana. E aí? Foi proveitoso para você? Gostou do tema? Gostou daquilo que nós falamos hoje? Pode também mandar. Teve clareza na comunicação? Teve clareza na comunicação. A gente fala sobre comunicação, ninguém entendeu. Ninguém entendeu. Foi bom para você? Eu repeti muito? Avalie. Antes da gente ir embora, Luana, dá mais uma lida no chat, manda aí também para a gente poder ler, para vocês poderem participar. Último boa noite aqui, vamos ver quem escreveu. Ezra.
Existem casos que o casal precisa de ajuda profissional. Isso ajuda muito. Nosso lar tem mudado muito, irmãos. Ótimo. A Dilson colocou tema abençoado para as nossas vidas. O Dair também compartilhou. É a segunda vez que estou participando, mas estou amando os testemunhos. Legal. Amém. Deus abençoe. E realmente é um tempo de crescimento, de nos ajudar aqui como casal, se comunicando de maneira que levando a importância da palavra de Deus em primeiro lugar na nossa vida, né, para nos direcionar nos relacionamentos. Espero que tenha sido edificante para a sua vida, assim como tem sido para nós, né? Revisitar os temas, avaliar aquela sensação de dizer, meu Deus, eu preciso continuar avaliando, né? Até para falar disso. É sempre novo, né? A palavra de Deus se renova, então ela vai também trazendo à tona o nosso coração, a avaliação, é muito bom. Exatamente. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Eu quero agradecer você que esteve conosco, que participou, que mandou o seu boa noite, que falou de onde você era. Que bênção ter você aqui, ter esse programa, que bênção poder servi-los, né, aqui na nossa TV, na IPP TV, TV da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Quais são os dias mesmo? Sexta às 20 horas. Toda sexta às 20 horas nós estaremos ao aqui. Vivo. Ao vivo! Chega de reprise, ao vivo agora. Luana e eu trazendo um tema, né, para que você possa também comunicar-se aqui conosco. Luana, quer se despedir do pessoal? Uma boa noite, que a graça de Deus possa realmente direcionar os relacionamentos, nossos relacionamentos, né? Que Cristo possa ser edificado e igrejas fortalecidas, né? Exatamente. Deus abençoe a sua vida. Nós nos despedimos aqui e sempre lembramos que o casamento é muito bom. Não, que eu não saio errado. Tem que começar com chave de ouro. Não, né? Nós sempre... Eu tô repetindo, tá vendo que eu repito aí, ó? Tá vendo? Nós sempre repetimos e falamos que o casamento é muito bom. Deus abençoe.